Fala galera, sejam todos e todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma live educacional. Seja muito bem-vinda ao nosso quarto episódio do nosso podcast Cabeleireiro Blindado. Cadê os cabeleireiros, cabeleireiras que vão participar junto comigo dessa noite de experiência, de mais esse momento aqui de troca de experiência junto com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindas. Você que está entrando agora, você que é cabeleireiro, você que é cabeleireira, você que é profissional na área da beleza, também pode ser que não seja um cabeleireiro ainda, você que está iniciando agora na sua profissão, e seja muito bem-vindo também você que está aqui junto comigo para mais uma live educacional, mais uma live onde nós vamos aqui debater os assuntos mais importantes dentro da nossa área, né? Assuntos que vão ajudar com que você, cabeleireiro, você, cabeleireira, você cresça profissionalmente. Esse aqui é o quarto episódio do nosso podcast Cabeleireiro Blindado. O podcast Cabeleireiro Blindado, que é transmitido toda segunda-feira, 8 horas da noite. Nós teremos algumas temporadas do Cabeleireiro Blindado, que é o nosso novo podcast. Esse aqui faz parte, é o quarto episódio da primeira temporada. Ao total, essa primeira temporada serão 7 episódios. Nós estamos no quarto episódio. O Cabeleireiro Blindado é um podcast que eu desenvolvi, que eu lancei para ajudar você, cabeleireiro, com aquilo que faz com que você não se torne um cabeleireiro de alta performance. O Cabeleireiro Blindado é um podcast que vai te blindar contra tudo que te impede de se tornar um cabeleireiro, uma cabeleireira forte, uma cabeleireira conhecida, uma cabeleireira reconhecida, uma cabeleireira de alta performance de verdade, que fatura 10 vezes mais. Lembrando que a cada episódio nós temos um tema diferente, nós temos um tema novo, né? E recheado de muito conhecimento. Antes de eu iniciar aqui o nosso conteúdo, eu já vou fazer algo muito importante. Pedir para você que não assistiu ainda o episódio 1, assista o episódio 1. Para você que ainda não assistiu o episódio 2, assista o episódio 2. E para você também que ainda não assistiu o episódio 3, assista o episódio 3. Vou falar para vocês os temas agora, segura aí. Nós já temos disponível para você assistir. Nós temos já três episódios do Cabeleireiro Blindado. O primeiro dele foi, a gente teve o Autoconfiança, o seu passo decisivo para o sucesso. Esse aqui foi o primeiro episódio. Deixa eu colocar aqui na sequência para vocês verem. Aí, agora tá na sequência. O primeiro episódio foi Autoconfiança, o seu passo decisivo para o sucesso. Depois nós tivemos o preço de não investir em você. E depois nós tivemos também Quebrando os Medos, né? Quebrando medos, supere medos e insegurança. Gente, são um podcast voltado para o cabeleireiro de verdade, para aquele cabeleireiro que quer se tornar uma cabeleireira, um cabeleireiro de alta performance. E o tema de hoje, né? O tema de hoje também está extremamente importante. O nosso tema do nosso podcast de hoje, que é iniciantes também vencem, mesmo sem experiência. Cadê as cabeleireiras, cadê os cabeleireiros que estão iniciando na profissão, né? E muitas vezes acreditam, né, que a falta de experiência ela pode destravar na sua profissão, né? Muitos cabeleireiros pensam isso, né? E hoje a gente vai discutir como essa falta de experiência ela não deve ser vista como um empecilho para a sua profissão, mas como uma oportunidade. Eu tô aqui para te pegar na tua mão. Eu sou cabeleireiro há mais de 16 anos, sou professor para cabeleireiro há mais de 10 anos. Eu, apesar de hoje ter experiência profissional como cabeleireiro, eu também um dia comecei assim como você, um dia também não tive experiência, eu também fui um iniciante, eu também tive várias dificuldades, vou contar aqui para vocês inclusive, né? E o mais importante de tudo é que eu venci essas barreiras, né? E me tornei um cabeleireiro
reconhecido, um cabeleireiro conhecido, um cabeleireiro que ama o que faz, um cabeleireiro que tá aqui para dividir com você, né, de uma forma bem simples, uma forma comercial, uma forma fácil de entender, né? Tô aqui para dividir minha experiência com você e tudo que a gente vem mostrar aqui é realmente para poder transformar a sua carreira, poder mudar a sua carreira profissional. E eu tô aqui para dizer para você que sim, iniciantes também vencem, mesmo sem experiência. Aquele cabeleireiro que hoje é um cabeleireiro reconhecido, que hoje é um cabeleireiro de sucesso, aquele cabeleireiro que hoje cobra mais de R$ 1.000 uma mecha, aquele cabeleireiro que cobra mais que 400, 500 reais um corte de cabelo. Esse cabeleireiro também foi um dia um cabeleireiro que também iniciou, um dia um cabeleireiro que também fez um curso básico de cabeleireiro. Esse cabeleireiro ele foi também um cabeleireiro que um dia teve alguém que não acreditou. Ele também foi um cabeleireiro que um dia começou sem dinheiro para investir na profissão. Não existe sucesso profissional sem luta. E esse é o primeiro passo que todo cabeleireiro deve entender, né? E essa live aqui, ela é exatamente para te mostrar que mesmo sem experiência, que mesmo estando começando agora, que mesmo não tendo colocado a mão na massa, de repente, para fazer um cabelo, você tem todas as chances e tem todas as ferramentas para se tornar uma cabeleireira de alta performance que fatura 10 vezes mais. Esse é meu lema, esse é a minha missão de vida profissional, ela é exatamente essa, é mostrar para você, cabeleireiro, independente do patamar que você esteja, é te mostrar que você tem todas as chances e todas as ferramentas de se tornar uma grande profissional cabeleireira. Mas atenção, presta atenção, é só para quem quer, tá? É só para quem quer vencer na vida, é só para quem quer mudar de história, é só para quem quer subir de patamar, tá? Continua comigo até o final da live, tá? E antes de nós iniciarmos aqui o nosso conteúdo educacional que eu trouxe para vocês, eu já vou fazer algo muito importante, que é pedir para você compartilhar essa live, gente. Toda vez que você compartilha a live, mais pessoas vão ver o nosso conteúdo. E eu vou pedir também para você não esquecer de se inscrever no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, que você participe e fique junto conosco até o final dessa live, tá? Eu tenho certeza que é algo muito bom, eu tenho certeza que é algo extraordinário você vai levar daqui e grandes chaves vão virar, tá? Grandes chaves vão virar. Você tem aqui um mentor como seu mentor, como seu professor, não alguém que fala o que não vive, mas alguém que fala o que vive. Eu sou cabeleireiro, assim como você. O meu dia a dia dentro do salão é igual ao de você. Sábado passo o dia todo de pé atendendo igual você, atendo clientes igual você. Então, tudo que eu venho aqui mostrar, ensinar e falar é o que eu vivo. E tudo gratuitamente para somar na sua vida profissional. A única coisa que eu peço é que você compartilhe essa live, que você pegue esse rico dedinho que Deus te deu e toque muitas vezes na tela e curta essa live, tá? Que você não venha aqui simplesmente com uma pedra, fica parado aí me olhando e não participar. Bora participar, né, gente? O mais importante de todo o nosso conteúdo é a participação de cada um de vocês. Posso contar com vocês? Vocês são minha equipe aí do outro lado. Então, bora participar, aprender e bora para o nosso conteúdo educacional. Toca na tela que eu tenho certeza que você vai se impressionar com tudo que eu trouxe para vocês hoje aqui. Vamos lá então, gente, tá? O primeiro tópico que eu trouxe aqui é o porquê a falta de experiência não é um obstáculo. Por que muitas vezes a gente acha que a falta de experiência ela pode te atrapalhar durante o seu processo profissional. Eu também, que eu já falei aqui, né? Eu também já passei por tudo que você está passando, eu também já tive do outro lado, eu também já fui um cabeleireiro iniciante, eu também já fui um cabeleireiro que tive todas as dificuldades que você já teve ou você está tendo dentro da sua profissão, né? E lá no início, quando eu iniciei, né? Eu pensava isso também, né? Nossa, mas o que eu posso fazer com que eu pegue mais experiência? E eu ficava pensando isso, ficava
matutando dentro da minha cabeça, que a gente fala, né? E achando que a falta de experiência, ela era um grande obstáculo dentro da minha profissão. E o principal fator de nós acharmos que a falta de experiência, ela é um grande obstáculo dentro da nossa profissão, é nos espelharmos, né? Nos basearmos o nosso trabalho naqueles que já estão há muito tempo dentro da nossa profissão. É a forma com que nós olhamos outros profissionais, outros cabeleireiros. A forma com que você observa, a forma com que você admira esses outros profissionais, dependendo da sua percepção, dependendo da forma com que você olha, acaba influenciando naquilo que você percebe como profissional. O que isso quer dizer, Roger? Quer dizer que nós não devemos basearmos os nossos resultados com resultados de outros profissionais que têm mais experiência que a gente, né? E eu lembro que eu ficava olhando, eu lembro quando eu comecei na minha profissão, isso há 16 anos atrás, ali no primeiro ano de experiência, eu lembro que eu ficava olhando outros profissionais trabalhar. Eu comecei como auxiliar de cabeleireiro. Eu não comecei já diretamente como cabeleireiro, eu comecei como auxiliar de cabeleireiro. E eu lembro que eu ficava olhando outros profissionais, eu auxiliava outros profissionais com mais experiência que eu, e eu ficava olhando esses outros profissionais trabalhar. E aí eu vi eles fazer grandes cortes, fazer mechas mega elaboradas, mega estruturadas, divisões diferenciadas. Eu vi o cabeleireiro ir lá no armário de coloração, preparar a coloração para a neutralização das mechas, e muitas vezes aquilo muito rápido, aquilo muito, muito perfeito. E aí eu ficava pensando, nossa, mas por que eu não consigo? Por que esse profissional ele faz tudo tão perfeito, eu não consigo essa perfeição? Sem entender que eu estava no começo da minha profissão. E é algo que eu falo muito, é você admirar outros profissionais mais experientes. E isso é importante, você admirar esses outros profissionais, nos espelharmos, usarmos profissionais mais experientes como inspiração, mas não basearmos os nossos resultados com os resultados de profissionais mais experientes. E a falta de experiência, ela não pode se tornar um obstáculo para a sua profissão. Eu já falei muito aqui, eu já vi muitos profissionais que têm experiência de anos, experiência de 20, 30 anos de experiência, e não se tornaram profissionais referências. E eu já acompanho cabeleireiros que têm 1, 2 anos de experiência, né, tem pouca experiência, digamos assim, profissionalmente, e se tornaram grandes profissionais, se tornaram grandes referências. Eu conheço cabeleireiros que têm 30 anos de profissão e não conseguem cobrar mais que R$50 um corte de cabelo. E eu conheço cabeleireiros que têm 2 anos de profissão e que cobram mais que R$500 um corte de cabelo. Então isso comprova que a falta de experiência, ela não é um obstáculo para você. Mesmo não tendo experiência, mesmo você não tendo feito muitos cortes de cabelo, mesmo você não tendo colocado a mão para fazer muitas mechas, você sim pode se tornar uma referência, você sim pode se tornar um grande profissional, mesmo estando no início da sua profissão. E essa foi uma das grandes barreiras, um dos grandes obstáculos que eu, Roger Martins, passei lá no início quando eu comecei. Imagina, gente, eu comecei com 16 anos na minha profissão. E aí eu lembro que eu fui auxiliar de cabeleireiro até os meus 18 anos. E aí aos 18 anos eu assumi uma cadeira de cabeleireiro, e aí eu lembro exatamente como se fosse ontem, os olhares das clientes quando o dono de salão passava a cliente para mim atender. E aí a cliente vinha, sentava na minha cadeira e ela olhava para mim, e eu era apenas um menino, né? Eu era um menino, né? E começando na profissão, cheio de sonho, cheio de objetivo, cheio de vontade de se tornar um profissional referência, cheio de se tornar um profissional conhecido e reconhecido pela sua profissão. E eu também acreditava que a falta de experiência, ela poderia ser um obstáculo, só que eu mudei isso. Como que eu mudei? Vou contar para vocês aqui durante
a nossa live, durante aqui o nosso podcast, durante o nosso episódio, né? O que me fez virar a chave? O que me fez com que as pessoas elas me olhassem diferente profissionalmente, né? O que fez com que eu virasse o olho daquelas pessoas que me olhavam como um simples profissional sem experiência e começaram a entender que, por mais que eu não tivesse experiência, eu era um grande profissional. O meu trabalho, a minha dedicação, o meu atendimento, as minhas técnicas, a forma com que eu me posiciono com as minhas clientes, né? O posicionamento foi uma das coisas que mais virou a chave de eu ser um menino sem experiência, ser um profissional que não estava muito tempo na profissão, mas me posicionava como um tal, né? E isso é um dos maiores conselhos que eu tenho para dar para você que está iniciando a profissão. Você pode até não ter experiência, mas se posicione como um profissional que tem experiência. Tenha posicionamento, tenha firmeza naquilo que você está passando para sua cliente, do que pode ou não pode fazer, né? O seu posicionamento ele vai criar uma nova percepção na cabeça da sua cliente. Leve isso como uma das maiores lições para você profissional que está iniciando, tá? E não deixe se abater. Não ache que porque você não tem experiência isso vai ser um obstáculo. Não. Certo, gente? Então são dicas aqui, dicas de cabeleireiro. Dica de profissional que já passou por tudo que você está passando, né? Eu estou aqui dividindo com você, né? Dividindo com você a minha experiência, dividindo com você aquilo que eu passei e que nem eu falei aqui. Eu já passei por tudo que você está passando. Eu sei exatamente o que passa na sua cabeça nesse momento. Só que você precisa ter o quê? Você precisa ter determinação, né? E não desistir, né? E começar a dar o primeiro passo, né? A gente fica se travando, né? Em investir em um treinamento, investir em um método, investir em um curso, né? A gente tem um método cabeleireiro de alta performance, que é um método profissional que a gente vende, um método onde eu pego profissionais pela mão e eu mostro o caminho de como esses profissionais se tornarem grandes referências, de como esses profissionais se tornarem grandes cabeleireiros. E aí a gente vai oferecer o método CAP, o método cabeleireiro de alta performance. E aí tem cabeleireiro que diz pra mim assim, não, mas eu não tenho experiência. Nossa, mas eu nem comecei. Nossa, mas eu não tenho curso básico. Nossa, mas eu nem toco com cabelo ainda. E uma das coisas que eu mais falo, né, quanto menos experiência você tiver, melhor, porque você vai iniciar na sua profissão sem o bendito do vício. O vício, ele pode te atrapalhar. O vício, ele pode te limitar, né? E aí, quanto menos experiência você tem, melhor, né? E não deixar com que você achar que a falta de experiência é um obstáculo. Não é. Não é. Você já vai iniciar, quando você inicia na sua profissão com um método, que é o método cabeleireiro de alta performance, quando você inicia na sua profissão com um mentor assim como eu, que tem experiência, que já passou por tudo que você vai passar durante a sua profissão, você começa com o pé direito. Você começa na sua profissão com o pé direito. E eu acredito que isso seja um dos passos mais importantes da sua profissão. É você começar com alguém que já viveu o que você já viveu e vai viver ainda. Porque aí eu posso te dizer o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Como fazer e o que não fazer. É por isso que eu falo muito que o método cabeleireiro de alta performance ele não é um simples método. Ele não é só um curso. Ele é uma vida de um profissional que já passou por tudo que você está passando, né? E lembrando aqui que as inscrições para o método cabeleireiro de alta performance abrem-se agora no próximo mês, tá? Agora no próximo mês, né? Dia 3 de setembro. Dia 3 de outubro. Isso, dia 3 de outubro. Não, 3 de novembro, me perdoe, tá? Dia 3 de novembro, tá? Nós estamos iniciando agora o mês de outubro, né? Agora, mês que vem, já iniciamos o mês de outubro. Aí no próximo mês, dia 3 de novembro, abre as inscrições para o método cabeleireiro de alta performance. Para você que não está no método ainda, se prepare para entrar nesse método que eu tenho certeza que vai fazer com que você voe a sua profissão, tá? Não perca a oportunidade de mudar a sua vida, de transformar a sua vida profissional. E eu tô aqui para te pegar na mão e dizer sim que dá certo. Só precisa você querer.
Certo, gente? Então, agora nós vamos falar sobre a mente do iniciante, né? A mente do iniciante. A mentalidade do iniciante, ela muitas vezes, ela é marcada pela insegurança, né? Que nem a gente já falou aqui. E isso é muito comum, né? O medo do fracasso, a sensação de não conseguir se adequar ao mercado, não conseguir se adequar, né, à área da beleza, né? O iniciante normalmente ele sente, né, e tem esse medo de não ter o reconhecimento ou conhecimento, né, ou habilidades necessárias ali para ter o sucesso profissional. E isso aqui, que nem eu falei, é absolutamente normal, né? E você deve reconhecer isso, você deve entender isso. E aí vem a pergunta, tá, Roger? Mas como que eu faço? Qual estratégia para mim combater isso? Para mim combater essa mentalidade iniciante, essa mentalidade que a inexperiência ela pode ser uma barreira profissional. Qual a estratégia? E a estratégia anota aí, pega papel e caneta, tá? Eu anotei aqui, vou falar para vocês aqui, para vocês anotar. A estratégia para você combater a mente, né, combater o medo de que a falta de experiência ela se torna um obstáculo, é você reconhecer esse pensamento como normal, tá? O principal de tudo é você entender que é absolutamente normal, né? E você mudar a sua mentalidade quanto a isso, né? Pega um papel e caneta e anota as suas inseguranças, reflita, né? O que provoca, o que faz com que provoque isso dentro de você, né? E isso pode te ajudar a entender que essas preocupações são comuns e podem ser superadas. Então, um exercício bem bacana que eu acho que você pode fazer é você pegar um papel e caneta e você anotar, né? Você anotar tudo que faz com que você, tudo que impede você de ter essa segurança maior em entender que a insegurança ela não é um obstáculo dentro da sua profissão. E o principal desafio, né, comum, um principal desafio extremamente comum dentro da mente do iniciante o principal é se comparar com os outros, né? Isso aqui você acabar se comparando com os outros, se sentir inferior em relação a outros profissionais, outros colegas mais experientes. Já falei sobre isso aqui, né? Que você se comparar com os outros profissionais, isso vai trazer uma trava tão grande dentro de você, isso vai fechar muitas portas dentro de você. Então, primeiro, é você não se comparar com os outros. Segundo, tá? É medo de julgamento, né? Você se preocupar com o que os clientes e colegas pensam sobre você. Isso aqui é algo que eu também tinha muito também lá no início, né? É medo do julgamento, né? E o terceiro é autocrítica, né? Você ser um profissional autocrítico excessivamente, né? Você ser duro consigo mesmo, né? Duro com seus erros, isso pode fazer com que você simplesmente desista da sua profissão e você acredite que não é para você. Então, você sim deve ser autocrítico, mas não excessivamente. Tudo tem um limite, né? Eu sempre falo aqui que tudo que é excessivamente demais, tudo que você faz demais acaba fazendo mal, né? E qual é a estratégia, né? A estratégia é criar uma lista de conquista, né? Por menores que sejam, para ajudar a construir uma imagem positiva de si mesmo e combater essa comparação, né? Você pega um papel, uma caneta, faz uma lista, né, de todas as conquistas que você já teve até agora. Por exemplo, você está há 1 ano na profissão, tá? Pega um papel e caneta e faz uma lista de tudo que você já conseguiu conquistar dentro desse 1 ano. E quando eu falo em conquista, não é comprar carro, comprar casa, comprar isso, comprar aquilo. Não é o comprar. As conquistas que eu estou falando aqui é a evolução que você já teve dentro da sua profissão. Um corte novo que você já aprendeu a fazer, que você já executou. Uma mecha nova que você já aprendeu a fazer, você já executou. Você listar, né, fazer uma lista de tudo que você já estudou, de tudo que você já evoluiu dentro da sua profissão. Isso vai fazer você entender, né, que mesmo sendo um profissional iniciante, mesmo não tendo a experiência que você acha que tem que ter, você já evoluiu profissionalmente, né? E isso é extremamente importante, tá? E você entenda que desafios, gente, não é só no início da profissão, tá? Tem gente que acha que vai ter desafio ali só no início, gente.
A vida toda do profissional cabeleireiro é uma vida feita de desafios. O que você precisa combater é combater essas pedras que vão ter no seu caminho. E é para isso que eu criei aqui o Cabeleireiro Blindado, que é esse podcast, para que a gente possa junto debater essas pedras dentro do caminho. Porque nem eu falei, eu já tive também isso, já passei por tudo isso. Né? Eu sei a tristeza que muitas vezes a gente passa dentro da nossa profissão. Né? Eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para te firmar e te pegar na tua mão e te dizer que vai dar certo. Um dos passos mais importantes também para o cabeleireiro ele possa, né, combater os medos e mudar a sua mentalidade, né, mudar a mentalidade é a importância que tem, né, a educação profissional, né, a mente do iniciante ela deve estar aberta, né, para o aprendizado e cada erro é uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional. E a principal estratégia para isso é estabelecer um plano de estudo, né? Você estabelecer um plano de curso, de treinamento, né? Você entrar para dentro do método Cabeleireiro de Alta Performance, né? E você não só está dentro do método, né? Porque eu falo muito, inclusive, lá para os nossos alunos que já estão dentro do método Cabeleireiro de Alta Performance, é eles entender que só comprar o curso, só entrar para dentro do curso, não é o suficiente. Você precisa estabelecer um plano de estudo, né? Você determinar as horas que você vai assistir, determinar o que você vai aprender, né? Você determinar ali quais as técnicas que você vai aprender durante a semana, quais as técnicas que você vai treinar durante a semana. Então isso também é um passo muito importante, né? E ter técnicas, né, para construir a sua confiança profissional, né? Você estudar as técnicas que você precisa aplicar dentro da sua profissão. E quando eu falo em você levar mais técnicas para dentro do seu trabalho profissional, não é só você levar técnica de corte, técnica de mechas, não. Isso também é importante, mas existem outras técnicas que você precisa levar. Técnica de atendimento, técnica de marketing, né? O marketing digital, são várias técnicas que você precisa levar para que a sua profissão ela se torne, né, uma profissão de sucesso, né? Só que para isso, que nem eu falei aqui, para isso você precisa enfrentar o medo do fracasso. Você precisa mudar a sua mentalidade, né? O medo do fracasso, ele pode te paralisar. E o mais importante é você entender que você fracassar durante o processo da sua profissão, ela é super normal. Muitos profissionais, inclusive eu, já fracassaram por várias vezes. E não é porque a gente fracassou que a gente desistiu da profissão. Então você precisa entender que o fracasso, ele é apenas um degrauzinho para a sua experiência profissional, né? Então você precisa entender isso, né? E um próximo passo é você cultivar uma mentalidade positiva, né? A forma com que você pensa, ela pode influenciar diretamente na sua confiança e o seu desempenho profissional. Então você precisa entender isso claramente, né, para poder mudar a sua mentalidade profissional, certo, gente? E ó, pensa aqui comigo, olha bem comigo aqui, pensa bem comigo. A mente do profissional iniciante, ela pode ser extremamente desafiadora, mas com as estratégias certas, é possível superar todos os seus medos e insegurança. E junto a gente vai transformar tudo que você tem medo em motivação para você crescer dentro da sua profissão, tá? E eu tô aqui para te pegar na tua mão e para te dizer que vai dar certo. E a principal estratégia é você se comprometer em estudar, em participar aqui das lives, em estar junto comigo, em entrar para dentro do método Cabeleireiro de Alta Performance, né? O sucesso, ele não vem da ausência de erros, tá? Mas sim de forma com que a gente lida com eles, tá? Então você não pode perder as oportunidades. A oportunidade para a sua vida profissional mudar, a principal estratégia para virar a chave dentro da sua profissão é o método Cabeleireiro de Alta Performance. E ó, um dos passos mais importantes é exatamente sobre o tema que a gente vai falar agora, né? Sobre investir em conhecimento. O profissional que investe em conhecimento se torna referência. Não existe, gente. Isso aqui
é indispensável. O investir em conhecimento é a parte mais importante da sua carreira profissional, né? E eu já falei muito sobre isso aqui, né? O conhecimento, ele é o principal ativo que o cabeleireiro pode ter e deve ter. Ele apenas não aprimora as habilidades técnicas, mas também ajuda a construir a confiança das suas clientes. Profissional que investe na sua profissão, profissional que investe na sua carreira profissional, profissional que investe na sua profissão, tem sucesso profissional. Seja agora, seja depois, você precisa abrir a cabeça para investir na sua profissão. Às vezes eu converso com cabeleireiros, né? A gente conversa com cabeleireiros do Brasil todo, né? Através aqui das lives, através das mentorias, através das caixinhas de pergunta, através lá da rede social, né? E aí a gente fala pro cabeleireiro, não, tem que fazer curso, tem que fazer treinamento. O maior problema do cabeleireiro que não investe na sua profissão é ele querer tudo de graça. Como tem muito material, né? Hoje tem a internet que tem absurdamente muito material para o cabeleireiro estudar, né? E muito material de valor. O problema é que o cabeleireiro hoje ele acaba se viciando em querer somente o material de graça que tem aqui na internet. Gente, você tem que investir, né? O ouro do conhecimento, né? A cerejinha do bolo do conhecimento, né? É óbvio que não está de graça aqui na internet, né? Quando você vai em um perfil, por exemplo, de um educador, né? Exemplo, um perfil dos meus que tem aqui na internet, né? A gente tem vários perfis aqui na internet com muito conteúdo didático. Eu quero que você entenda que a gente coloca muito conteúdo de valor aqui na internet para vocês elevar o seu conhecimento, elevar o seu patamar, para ajudar principalmente você que é cabeleireiro. Mas o que eu quero que você entenda é que o ouro da coisa, o que eu quero que você entenda é que o refinado da educação, a cerejinha do bolo da educação, o que há de melhor na educação, é óbvio que a gente não coloca de graça aqui na internet. A gente tem, por exemplo, eu tenho um método que se chama Método Cabeleireiro de Alta Performance. Ele é um método pago, obviamente. Lá dentro desse método a gente tem mais de 180 aulas gravadas. Tem mentoria de 15 dias, onde eu entro ao vivo para tirar dúvidas dos meus alunos. E tem também... tem aula de corte, tem aula de mecha, tem aula de tricologia, tem aula de colorimetria, aula de atendimento e muito mais. Então, assim, o ouro refinado, né, o tesouro do meu conteúdo didático profissional está dentro do método Cabeleireiro de Alta Performance. E você é meu convidado a entrar para a próxima turma, estar na próxima turma do método Cabeleireiro de Alta Performance. E o investir em conhecimento, que nem eu falei aqui, investir no método Cabeleireiro de Alta Performance, ele é o que vai fazer com que você eleve o seu patamar profissional. Só que para isso você precisa abrir a cabeça, né? Não vai crescer profissionalmente, não vai conseguir cobrar mais pelo seu trabalho se você não investir na sua profissão. Ninguém vai vir aqui ensinar de graça para você o melhor conteúdo. Ninguém vai entregar de graça a cereja do bolo, né? Todo profissional, todo educador que você vê aqui na internet te entregando conteúdo de graça, assim como eu estou fazendo agora, nesse exato momento, te entregando esse conteúdo educacional aqui através desse episódio do nosso podcast Cabelo de Blindado, é óbvio que por trás a gente tem sim uma metodologia que vai muito além do que aquilo que você está aprendendo aqui. Então tu imagina, se você está aprendendo aqui dentro dessa live, imagina o que tem do outro lado, né? Estão aí os meus alunos do método Cabeleireiro de Alta Performance para dizer, cadê? Tem aluno meu do método CAP? Tem aluno meu do método Cabeleireiro de Alta Performance que pode me ajudar, pode dizer para nós aí nos comentários? Aprende ou não aprende, gente? Tem conteúdo ou não tem no método CAP? Gente, o método CAP é espetacular, o método CAP tem muito conteúdo, muito, absurdamente conteúdo para o cabeleireiro que quer se tornar cabeleireiro referência, né? E o que você tem que parar é dar desculpa, né? Porque tem gente que não entra na profissão porque tem desculpa. Tem gente que não vai lá, desiste da profissão porque desculpa. Tem que parar de dar desculpa, tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que dar o primeiro passo, né? Tem gente que fica esperando um milagre para que as coisas dê certo.
Ninguém vai vir aqui na tua porta bater e te oferecer uma oportunidade de graça. Você precisa aproveitar as oportunidades. Ninguém vai te entregar nada de graça. Você precisa correr atrás dos seus objetivos profissionais. Só que para isso você precisa ter atitude. Ter atitude e coragem. Coragem de virar chave. Coragem de mudar a sua história. Não adianta você ficar aí olhando os outros dar certo. Não adianta você ficar aí olhando a oportunidade, aproveitar a oportunidade sendo aproveitada por outros profissionais e você na mesma, estacionado na sua profissão. Tá na hora de virar chave. Tá na hora de você abrir a maçaneta e abrir a porta e entrar, porque o sucesso está batendo na sua porta. Só que para isso, você precisa aproveitar as oportunidades. E que nem eu falei aqui, estudar. Estudar. E quando você achar que você já está pronto, estudar mais ainda. Estudar. A chave é o conhecimento. A chave para virar a sua história é o conhecimento. Não há outra chave se não for o conhecimento profissional. E quando eu venho falar aqui do método CAP, o método Cabeleiro de Alta Performance, eu sei que vai ter gente que vai dizer, mas ele quer vender o método CAP. Óbvio que eu quero vender. Óbvio que eu quero vender. É o meu ouro. O método CAP não é só um curso, ele é tudo que eu vivi dentro de 16 anos de profissão. E a gente já tem profissionais que já têm grandes resultados. Não é um curso que eu acho que dá resultado, é um curso que ele vai transformar a tua vida profissional. Eu quero te mostrar agora, inclusive, depoimento de um aluno que está dentro do método CAP, que está dentro do método Cabeleiro de Alta Performance e já tem grandes resultados. Profissional que, assim como você, teve dificuldade no início da profissão. Profissional que, assim como você, também não teve dinheiro para investir na profissão. Profissional que, assim como você, também teve pessoas que não acreditaram. Essa história que eu vou ler aqui agora é o Flávio Santos. O Flávio, ele é aluno do método CAP. Ele entrou lá na primeira turma, na primeira ou segunda turma do método CAP, se não me engano. Eu acho que ele entrou na segunda turma do método CAP, o método Cabeleiro de Alta Performance. E ele foi um aluno que entrou cheio de dúvida, entrou cheio de vontade de desistir, né? Ele estava no início da profissão, né? Quando entrou no método CAP, estava no início da profissão, né? E está no início da profissão. Ele também é um profissional que não tem experiência, assim como você, de repente, está assistindo esse vídeo e muitas vezes não tem experiência e acha que isso é um obstáculo, acha que isso é uma barreira, acha que isso é uma pedra. Mas sabe qual é a diferença do Flávio para você? É que ele acreditou, ele investiu e virou a chave profissionalmente. Eu quero ler a história do Flávio agora para vocês. Segura aí, não sai. O Flávio comentou em um vídeo nosso, lá do nosso canal, e ele colocou assim: oi pessoal, eu sou o Flavinho e preciso compartilhar com você. Eu preciso compartilhar como a minha vida mudou desde que entrei para o método CAP. Há 6 meses acreditei. Eu era um cabeleireiro. Há 6 meses, acreditem, eu era um cabeleireiro inseguro e cheio de dúvidas. Quando eu comecei, o meu salão estava passando por dificuldades financeiras e eu não conseguia atrair clientes. Olha só, o Flávio, ele já no início de profissão, o que ele fez? Ele fez o curso básico ali de 3 meses de cabeleireiro, abriu um salão, né? Mesmo sem experiência, ele já enfiou a cara, abriu um salão. E quando ele inicia sem experiência, quando ele inicia sem um método, quando ele inicia sem alguém para pegar na mão e dizer o que fazer, obviamente passa por dificuldades financeiras, isso é extremamente normal. E aí eu não conseguia atrair clientes. Muitas pessoas ao meu redor duvidavam do meu talento. Isso é o que mais vai acontecer também durante a sua trajetória, durante o seu caminho profissional. Além de você não ter dinheiro, vai ter pessoas que vão duvidar da sua profissão. Vai ter pessoas que vão dizer que não vai dar certo. Vai ter pessoas que vão duvidar do seu talento. E aí ele colocou, porque você ainda está nessa área e não tem... Por que você ainda está nessa área que não dá dinheiro? Isso também é uma das coisas que muitas pessoas diziam para mim quando eu iniciei na profissão. Por que você continua nessa área se essa área não dá dinheiro? Por que você não muda de área? Por que você não vai trabalhar de carteira assinada? Por que você não vai trabalhar em uma profissão que dê dinheiro? Né? Por que você não vai trabalhar numa profissão que te dê 13º, que te dê férias, que te dê segurança financeira? Isso era o que eu mais ouvia. E o que mais o Flávio ouvia também, pelo jeito aqui, né? E aí ele continuou: você deveria tentar outra coisa.
né? Carteira assinada era o que eu ouvia. E para piorar, o dinheiro estava curto. Eu hesitava em investir em curso, pensando que era um luxo que eu não podia me dar. Mas algo dentro de mim disse que eu precisava tentar. Participei da primeira turma do Cabeleireiro 10 vezes mais. Cabeleireiro 10 mais, ele colocou a primeira turma do Cabeleireiro 10x, Cabeleireiro 10 vezes mais, né? Que é a nossa jornada gratuita. Inclusive vem mais uma turma aí, agora no próximo mês, vem mais uma turma do Cabeleireiro 10x. Nós vamos para a 5ª turma do Cabeleireiro 10 vezes mais, tá? Só quem já fez pode concluir que é espetacular, né? Quem já fez o Cabeleireiro 10x? Comenta para mim na live aí. E o Flávio participou do Cabeleireiro 10x. Aí ele colocou, viu o anúncio do Método CAP e mesmo com a grana apertada, resolvi me inscrever. Fui com a mentalidade de que era a minha única chance de virar o jogo. E, gente, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Ó, não sou eu que estou dizendo. Eu já falei aqui, né, muito sobre a melhor decisão que você vai tomar é entrar para dentro do Método CAP, o Método Cabelo de Alta Performance. Mas aqui, não sou eu que estou dizendo. Aqui é aluno que já está no Método CAP que está dizendo para você que é a melhor decisão. Cuida aí. E aí ele continua. No começo eu tinha medo de colocar em prática tudo o que eu aprendi. Mas com cada aula minha confiança crescia. O que parecia difícil se tornou simples. Depois de algumas semanas eu comecei a praticar as técnicas que aprendi. Cortes e mechas que sempre achei que eram para outros cabeleireiros. E não é que as coisas começaram a mudar. As clientes começaram a voltar e recomendar o meu trabalho. O primeiro mês consegui faturar um valor que pagava o investimento do curso. Foi uma vitória incrível. Olha só, gente. Olha o depoimento do Flávio. Ele está falando aqui que nos primeiros meses ele já tirou o dinheiro para pagar o curso. Aqui, né, ele já quebra né, um ponto que vem na cabeça de todo profissional que a gente oferece o Método CAP. É ele achar que é um investimento que ele não vai conseguir pagar. É ele achar que não vai conseguir ganhar dinheiro rápido. É ele achar que o Método CAP não é tão forte assim. É ele achar que profissão cabeleireiro não dá dinheiro tão rápido assim. Tá aqui o Flávio, que é aluno do Método Cabeleiro de Alta Performance, está dizendo para você. No primeiro mês ele já conseguiu pagar o curso. O primeiro mês que eu consegui faturar um valor que pagava o investimento do curso foi uma vitória incrível. Foi quando eu percebi que o que parecia uma barreira era, na verdade, um trampolim. Hoje estou mais confiante, meus cortes e mechas estão incríveis, as pessoas que duvidavam de mim agora me elogiam. Olha só, é o que eu falo aqui sempre, né? Toda aquela pessoa que um dia duvidou de você, todo aquele infeliz que um dia botou o dedo na tua cara e disse que você não ia ser ninguém, um dia vão vir pagar para você fazer o cabelo. Sabe por quê? Porque o mundo não gira, ele capota, gente. E isso já aconteceu comigo também. Eu tô me identificando aqui muito com a história do Flavinho. Vamos lá. As pessoas que duvidavam de mim agora me elogiam, voltam sempre. E quanto à falta de dinheiro, ela não é mais um problema. Cada cliente satisfeita traz novas oportunidades e clientes. Olha só. Ele está dizendo que cada cliente que vem no seu salão volta, fideliza. Isso é importante, né? No fim, o investimento que fiz no Método CAP se pagou várias vezes. Se você tem medo ou acha que não, se você tem medo ou acha que não pode, não desista. O sucesso é para todos aqueles que se dedicam. Eu sou a prova disso. Gente, que história linda, né? Primeiramente, eu já quero aqui agradecer o Flávio. Gratidão, Flávio, dentro do meu coração. Gratidão por você confiar, gratidão pela confiança, gratidão pela dedicação, gratidão por você me escolher como seu mentor, gratidão por você estar no Método Cabeleireiro de Alta Performance. É extremamente importante esse tipo de depoimento, é extremamente importante que você divida com outros colegas, né? A transformação profissional que o Método Cabeleireiro traz, o Método Cabeleireiro de Alta Performance traz na vida do profissional. Muito obrigado! E agora fica a minha pergunta para você, né? O que tá faltando? O que falta para você assumir esse compromisso com você mesmo, né? Tá aí as provas, né? E a prática é a chave, gente. A prática é a chave.
Você precisa praticar muito, se dedicar muito, colocar em prática tudo que você aprendeu, tudo que você está aprendendo, tudo que você está aprendendo comigo aqui, inclusive o que você está aprendendo comigo aqui dentro dessas lives, né? Não adianta você vir aqui olhar, não colocar em prática, né? Eu falo muito sobre a prática para cabeleireiros que estão lá dentro, inclusive do método CAP, né? Eu digo assim, gente, a prática ela leva à perfeição. Tem cabeleireiro que não entra num curso online, por exemplo, no método CAP, o método cabeleireiro de alta performance. Tem cabeleireiro que às vezes diz assim, mas eu não vou entrar no método cabeleireiro de alta performance que não tem prática, é um curso online. Gente, curso prático nenhum você vai pegar prática. Eu ministro curso prático Mão na Massa há mais de 10 anos. Tá aí o curso Mestre do Zero, o curso Corte do Zero, que eu ministro há mais de 10 anos. Gente, a gente ministra curso há muito tempo. E todo curso a gente fala sempre a mesma coisa. Gente, você não pega prática em curso nenhum. A prática, ela vem com a prática, né? A prática, ela vem você praticando. Como que eu faço para pegar prática, Roger? Eu sou inexperiente, eu não tenho experiência, comecei ontem, entrei pro método cabelo de alta performance. Como que eu faço para pegar prática? Primeiro, você vai assistir todas as aulas, você vai engolir todo o conteúdo que tem dentro da nossa plataforma e depois você vai começar a colocar em prática. Como que eu faço para colocar em prática? Segura aí que eu vou te dar dica. E aí tem gente que vai dizer, não, mas como é que eu faço? É tão difícil de pegar prática. Gente, a principal dica é você começar pelo básico. O problema, às vezes, é que tem cabeleireiro, ele já quer, ele quer praticar já o difícil, ele quer ir para as técnicas mais elaboradas, ele quer já treinar os esfumados, ele já quer treinar... Gente, começa pelo básico. Começa praticando os cortes, por exemplo, começa tirando a pontinha, depois você vai fazer as camadinhas, depois começa pelo básico. O básico bem feito sempre vence. E eu já falei muito sobre isso aqui, né? Sobre o básico bem feito, ele sempre vai estar um passo à frente. Comece com as técnicas mais iluminadas, mais costuradinha. Comece com as morenas iluminadas, que são mais fáceis de você treinar. Faça serviços comunitários, faça trabalhos comunitários. Eu, por exemplo, lá no início, quando eu iniciei, né, isso há 16 anos atrás, muitas pessoas não queriam dar o cabelo para me treinar, né, porque eu era iniciante. Hoje, elas pagam para vir fazer cabelo comigo, mas lá no início, quando eu iniciei, não queriam pagar, não queriam. Isso é super normal. Na época, é óbvio que eu fiquei triste, é óbvio que eu fiquei decepcionado, é óbvio que eu fiquei abalado, né, por não ter como treinar, por as pessoas não quererem me dar o cabelo para me treinar. É óbvio que a gente fica triste. Mas o que eu fazia? Aí eu comecei a fazer trabalhos comunitários. Eu ligava para os asilos e dizia, olha só, sou cabeleireiro, tô começando a profissão, eu preciso treinar uns cortes, eu preciso colocar em prática a minha profissão, eu posso fazer um trabalho comunitário com vocês? Gente, como é que eu falo? As administradoras dos asilos ficavam faceiras, felizes. Porque normalmente é difícil de arrumar alguém para ir cortar cabelo. Aí o que eu fazia? Botava minha tesoura. Botava minha tesoura, botava minhas escovas, botava dentro de uma maleta e eu ia nos asilos fazer trabalho comunitário. Eu ligava, só para vocês terem ideia, eu ligava para as escolas. Lá na cidade onde eu comecei, eu ligava para as escolas e dizia, olha só, tô começando a minha profissão e eu preciso botar em prática o meu trabalho, eu posso ir aí passar o dia todo cortando cabelos aí na sua escola? O que as diretoras das escolas faziam? Ligavam para os pais, perguntavam se o aluno podia cortar o cabelo, os pais autorizavam, e aí eu passava o dia todo cortando o cabelo nas escolas. É claro que eu ia nas escolas carentes, né? Eu ia nas vilas, nos bairros, né? Onde normalmente esse tipo de serviço ele é mais necessitado, né, onde muitas vezes tem gente que não pode pagar um corte de cabelo pro filho. E eu ia treinar, gente. Eu comecei com um cortezinho masculino, treinava corte. As menininhas, tirava pontinha. É óbvio que eu não treinava os cortes mais elaborados, até porque muitos eu nem sabia fazer, né? Sonhava em aprender a fazer, mas não sabia fazer. Mas sabe qual é o principal? Eu treinava, porque a prática ela é a chave. E foi assim que eu comecei pegando prática. Eu comecei fazendo trabalho de graça. Depois, quando eu comecei a atender no salão, eu comecei cobrando metade, menos da metade do preço do que os cabeleireiros mais experientes cobravam. Tudo isso para quê? Tudo isso para pegar a experiência, porque a prática, a experiência ela vem com a prática.
Quanto mais você pratica, mais experiência você tem. Quanto mais experiência você tem, quanto mais você pratica, quanto mais você se determina, maior vai ser a confiança que as clientes vão ter no seu trabalho quando você começar a atender. Certo? Então pratique. A prática, sim, a prática é a chave. Tá? E um próximo passo também, tá? Muito importante também para o cabeleireiro que está iniciando, para o cabeleireiro que tem esse medo, né, de que a falta de experiência ela seja um obstáculo dentro da sua profissão e que faça com que você se torne uma referência, é você usar as redes sociais ao seu favor. Cabeleireiro, eu já falei muito sobre isso aqui, né? Sobre a importância da internet, sobre a importância da rede social. O cabeleireiro que não usa rede social, ele vai ficar para trás. Cabeleireiro que não usa rede social, ele vai ser ultrapassado. Cabeleireiro que não usa rede social, ele infelizmente, ele vai acabar sendo passado para trás por outros profissionais que usam a rede social, né? Experiência, gente, tempo de experiência não quer dizer nada. Tempo de experiência não quer dizer que você é melhor cabeleireiro. A cliente hoje, ela não procura o profissional experiente. A cliente hoje, ela não fideliza porque você é experiente. A cliente hoje, ela fideliza, primeiro ela te procura dentro do seu salão pelo fato de você ter uma rede social atraente. Ela te procura hoje porque você tem uma boa rede social. Vou dar um exemplo disso quando você indica, por exemplo, a cliente foi no seu salão, tá? A cliente foi no seu salão, fez o cabelo no seu salão com você, ela amou o cabelo. A tendência quando a cliente ela se apaixona pelo seu trabalho, quando você encanta aquela cliente dentro do salão, ela indicar o seu trabalho para outros clientes. Quando ela chega na casa de uma amiga e essa amiga vê o cabelo dela bonito, pergunta com quem ela fez e ela faz uma baita indicação do seu trabalho, primeira coisa que essa amiga vai fazer é ir na sua rede social para ver o seu trabalho. Então, quando você está iniciando a sua profissão, você já tem que, já no início, já criar uma rede social atraente. Fazer com que a sua rede social crie desejo daquela cliente ir no seu salão fazer cabelo com você. A cliente hoje, ela não te avalia mais só pelo tempo de experiência, ela não te avalia mais só pelo seu currículo, a cliente, ela não te avalia mais porque você tem bons cursos, porque você faz cabelo bonito. A cliente te avalia pela autoridade que você tem na rede social também. Então você precisa e deve e tem obrigação, principalmente você que quer se tornar uma referência, quer se tornar um cabeleireiro de alta performance, precisa construir uma autoridade na rede social. É um dos passos mais importantes. E lá no Método CAP, o Método Cabeleireiro de Alta Performance, a gente tem um módulo que eu ensino os alunos a terem essa autoridade, a construírem essa autoridade. Lá no Método Cabeleireiro de Alta Performance, eu pego na mão dos profissionais para fazer com que eles se tornem grande referência. E não só fazendo o cabelo bonito, não só sabendo técnicas de mecha, técnicas de corte, técnicas de colorimetria, mas construir essa autoridade na rede social, que também é um dos passos mais importantes para o profissional cabeleireiro que tem esse desejo profissionalmente, certo? Gente, eu quero saber, vocês estão gostando da live? Comenta para mim aí se vocês estão gostando, comenta para mim se está ajudando vocês. Eu quero saber, comenta para mim, gente, é importante para mim saber a opinião de você. Se você, agora eu vou olhar aqui os comentários de vocês e eu vou avaliar quem realmente está gostando. Só quem está gostando da live, só quem está gostando desse episódio aqui do Cabeleireiro Blindado, clica na tela várias vezes com o dedinho. Ó. Clica com o dedinho várias vezes e comenta para mim, comenta para mim se está gostando ou não. Curte muito a live, gente. É muito importante para mim que você curta a nossa live. Bora lá. Quero ver quem é que vai curtir a live. Curte a live. Aí, curtiu, gente? Agora comenta a live. Quero saber, comenta a live para mim se você comenta para mim a live se você tá gostando ou não. Outra coisa, eu quero saber os comentários aqui, eu quero saber das minhas alunas, os alunos que estão no Método Cabeleireiro de Alta Performance. Estão gostando, gente? Você sabe que eu peço aqui, né? Eu acabei de colocar aqui agora aqui na live, né, um comentário, né, do Flavinho, né? E li o comentário dele aqui, ele também tá no Método CAP, o Método Cabeleireiro de Alta Performance. E você sabe da importância que eu peço para vocês aqui, né? Vocês comentar para mim, me ajudar,
né, a convencer esses cabeleireiros, né, a entrarem para dentro do método cabeleireiro de alta performance, né? É muito importante o comentário de vocês. Então comenta para mim se você está gostando, se você gosta das mentorias, se você gosta das aulas gravadas, se eu já te ajudei em algum momento, se foi bom para você, se está sendo bom para você a experiência de ter alguém te pegando na mão profissionalmente. Poxa, não custa nada, né? Não custa nada você deixar um comentário bacana pra gente, né? Eu sempre peço aqui, tá, gente, pra você deixar um comentário bacana pra gente, que é muito importante, tá? E comente pra mim também se você tá gostando da live, se você gosta aqui das lives educacionais. Eu sei que você gosta das lives práticas, das lives de colorimetria, das lives eu sei que você gosta, eu também gosto, né? Amanhã, inclusive, na live de terça-feira, a gente tem a live de colorimetria, tá? E a gente tem a live de colorimetria na terça-feira. Na quinta-feira a gente tem live de respondendo a audiência, aonde eu venho aqui responder a audiência. A última live, inclusive, aqui de respondendo a audiência foi muito bacana. Eu tive bastante a interação dos alunos, dos cabeleireiros. E a live de sexta-feira, a gente não conseguiu botar sexta-feira passada a live, tá? Mas a gente vai colocar agora na próxima sexta, tá? Live de retrospectiva, tá? Vai ser uma live, as melhores lives que a gente teve durante o ano agora de 2024, a gente vai colocar para vocês toda sexta-feira uma live diferente, tá? Então comenta para mim aí, gente, se você tá gostando ou não das nossas lives. Comenta que eu quero saber a opinião de vocês. Certo? Agora eu vou ler alguns comentários, tá? Eu vou ler aqui algumas perguntas, tá? Durante a semana eu abri a caixinha de pergunta lá na rede social vizinha, a rede social cor-de-rosa que começa com I. E aí você sabe que toda semana eu coloco lá a caixinha de pergunta, né? E aí o que eu faço? Coloco a caixinha de pergunta e aí eu coloquei lá, né, na caixinha de pergunta sobre o assunto da live de hoje, que o assunto da live de hoje, que é a falta de experiência, né? Como virar essa chave de não ter experiência, né? E deixar de acreditar que a falta de experiência é um obstáculo, é um empecilho para você vencer profissionalmente, né? E aí a pergunta que eu peguei aqui, tá? Eu peguei as perguntas mais importantes, tá, gente? Tem uns que vão lá, que eu vou dizer para vocês, coloca umas perguntas sem nexo, assim, umas perguntas que não tem nada a ver, né? Aí eu nem respondo, tá? Eu irei responder aqui as perguntas que realmente têm sentido, né, com o nosso conteúdo educacional aqui. E a pergunta que a colega fez foi o seguinte, ó, tá? O Fabrício, ele perguntou o seguinte, o Fabrício, ele é cabeleireiro, ele também é um cabeleireiro iniciante, e ele disse pra mim assim, Roger, qual a tua virada de chave em entender que já não era mais um inexperiente? Olha só, eu fiz pergunta lá, botei a caixinha de pergunta lá, né, para os alunos perguntar, e ele perguntou, né, Roger, qual a virada de chave em entender que já não era mais um inexperiente? Eu tive um corte que eu fiz no salão, tá? Eu sempre tive muita dificuldade com cortes curtos, tá? Cortes curtos foi assim, ó, eu vou dizer pra vocês, assim, foi uma das maiores dificuldades que eu tive dentro da minha profissão. E eu nunca acertei no Chanel, gente, Chanel de bico, sabe aquele Chanel com a nuca mais arredondada, assim, com aquele acabamento mais arredondadinho na nuca? Sempre foi a minha maior dificuldade lá no início de profissão. E aí eu errei, obviamente, né, alguns cortes, eu fiz, acho que não sei o número assim, mas eu fiz muitos cortes errados, né, treinando, né, fazendo treinos, né, treinando boneca, treinando, fazendo serviço comunitário, e eu errei muitos cortes Chanéis, e aí chegou um ponto que eu já tava pensando em desistir de fazer Chanel, de verdade, eu já tava assim, jogando pro alto, digo, cara, quer saber, eu vou trabalhar só com cortes longos, vou trabalhar só com repicados, que eu já sabia fazer, e vou desistir de trabalhar com cortes curtos. E cortes curtos eu vou dizer pra vocês, gente, de verdade, assim, foi a minha sina, foi a cruz que eu carreguei por muito tempo, porque eu tentei por muito tempo fazer e eu não conseguia fazer. E, gente, a minha virada de chave em entender que eu já era um cabeleireiro experiente, que nem o colega tá dizendo aqui, um cabeleireiro que já sabia realmente o que eu queria pra minha profissão, foi quando eu fiz o Chanel de uma cliente e ela chorou. Eu virei, porque a gente trabalha, o nosso trabalho dentro do salão, ele tem que ser um trabalho para emocionar. Eu sempre falo que o cabeleireiro não pode atender a cliente, né, de uma forma qualquer, a não ser de uma forma que ele vá emocionar essa cliente. A parte mais importante do nosso trabalho é você emocionar a sua cliente,
né? E a minha virada de chave foi quando chegou uma cliente no salão, o cabelo ele tava tudo torto, tinha uma ponta lá em cima, outra lá embaixo, ela foi num outro salão, pediu para fazer o Chanel, e aí ela chegou no meu salão e pediu para fazer o Chanel de bico. E aí a minha virada de chave foi só quando eu peguei aquele Chanel para fazer, sem medo nenhum, e eu fiz, e quando eu virei a cadeira daquela cliente, a cliente ela foi às lágrimas, sabe? Ela chorou, se emocionou, assim, e aquilo ali, assim, para mim, me fez entender que eu já tava já, né, no ponto certo, assim, eu já tinha acertado, né, o ponto do meu Chanel, e eu já sabia já que, e mais ainda, né, sabia que eu amava essa profissão, né? Então, a minha virada de chave foi quando eu acertei realmente, né? E eu vi a emoção da minha cliente, né? Na virada de cadeira no salão. E isso foi muito importante para mim. E vocês também, vocês vão sentir isso também quando vocês virar a cadeira e a cliente se emocionar. Não tem sentimento melhor pro profissional cabeleireiro. Próxima pergunta. Eu fiz o curso, sei que sei fazer, mas na hora de atender uma cliente, a mão treme. Como perder esse medo? Como que eu faço para perder o medo, gente? Ó, como que eu faço para perder esse medo, né? Provavelmente aqui a colega, ela deve cortar, né? Quem fez a pergunta foi a Maria. E ela perguntou, vou repetir a pergunta dela. Eu fiz o curso, sei que sei fazer, mas na hora de atender uma cliente, a mão treme. Como perder esse medo? Como que eu faço para perder o medo do corte? Você vai lá, vai fazer um corte de cabelo da cliente e você acaba tremendo na hora de cortar. Gente, o cabeleireiro ele precisa estudar, ele precisa ter técnica, ele precisa entender realmente o que ele sabe fazer. E o principal para perder esse medo na hora de fazer o trabalho é combinar muito bem com a cliente antes de fazer, para você ter certeza do que você vai fazer. O cabeleireiro que vai fazer um trabalho, ele tem que arquitetar todo o trabalho antes de fazer, né? Para você não ter dúvida durante o processo. Eu lembro que por várias vezes eu também tive essa mesma insegurança que a colega está dizendo aqui que tem, de começar o trabalho e no meio do trabalho surgir dúvida. Então, quando a gente está cortando, até mesmo quando a gente está fazendo mecha, o principal é não ter dúvida do que fazer durante o processo. Só que para a gente não tenha essa dúvida do que fazer durante o processo, o principal é você saber o que fazer, como fazer e o que a cliente quer antes de fazer. É por isso da importância do diagnóstico, a importância de você conversar com a cliente muito antes de fazer o trabalho, né? Tem cabeleireiro que nem conversa com a cliente, já bota a cliente na cadeira e já taca a tesoura. Não pode. Você tem que conversar com a cliente muito antes de fazer. Porque a cliente, às vezes, ela chega com uma ideia e durante a conversa ela já muda de ideia, né? E o principal também, né? Durante o processo de conversa, de diagnóstico, né? Durante o processo que você está conversando com a sua cliente, é você determinar muito bem e bater o martelo no que você vai fazer antes de fazer e você dizer para a cliente, olha só, eu vou começar a fazer, só que durante o processo você não pode mudar de ideia. Você tem que definir muito bem o que você quer fazer antes de fazer, tá? E aí, quando você determina muito bem isso com a cliente, antes de fazer o trabalho, eu vou dizer para você, não vai dar dor de cabeça. Agora, quando você começa a trabalhar com dúvida, né? Nossa, será que é isso mesmo que a cliente quer? Nossa, será que é realmente assim que eu vou fazer? Acaba dando brete, que nem a gente fala aqui no Sul, né? E aí você acaba se embretando e acaba não concluindo com sucesso o seu trabalho. Então, converse muito com a cliente antes de fazer. Entenda muito bem a cabeça da sua cliente. É um investimento que o profissional vai fazer, né? Tem cabelo que disse pra mim aqui na internet um dia, disse assim, mas eu não fico 40 minutos conversando com a cliente nunca, antes de fazer um trabalho. Gente, a chave é essa, a chave é você entender tudo antes de fazer. Não adianta você querer fazer tudo correndo, querer fazer tudo de qualquer jeito, que no final vai sair algo errado, tá? Então entenda isso, tá? E todo o conselho que eu dou aqui, que nem eu falei aqui, é tudo sobre o que eu já vivi profissionalmente, tá? Eu não sou um cabeleireiro que comecei ontem, certo? Leve para sua vida profissional todo o conselho que eu dou aqui para vocês, que é muito importante. Certo, gente? E eu quero já aqui agradecer você que ficou comigo até o final dessa live. Gente, olha, foi conteúdo pra caramba, né? Quem é que gostou, gente? Comenta pra mim se você gostou da live. Poxa, eu queria ver a opinião de vocês, eu queria ver o comentário de vocês, eu queria que vocês comentassem pra mim na live. Eu tô vendo aqui,
Tá aberto aqui todas as redes sociais. A gente está ao vivo agora em todas as redes sociais. Estamos ao vivo na rede social vermelha, que começa com Y. Estamos ao vivo na rede social preta, que começa com T. Estamos ao vivo na rede social azul, que começa com F. E estamos ao vivo na rede social cor-de-rosa, que começa com I. Eu tô com todas as plataformas abertas aqui na minha frente. E eu queria tanto ver o seu comentário, eu queria tanto ver aqui, estou ajudando você. Eu queria tanto ver aqui que você aprende comigo. Isso é muito importante, o feedback de vocês é muito importante para mim. Eu estou te ajudando, gente, de verdade. Vocês estão gostando do podcast Cabeleireiro Blindado? Comenta para mim aí. Gente, e eu já quero agradecer, né? Obrigado você que ficou até o final aqui comigo, tá? E eu já quero te convidar para a próxima live do Cabeleireiro Blindado, tá? A próxima live do nosso podcast Cabeleireiro Blindado é na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, e o tema é segredo para atrair clientes para seu trabalho no salão. Olha só que tema interessante, né? Como que eu faço para atrair mais clientes para o meu salão? Como que eu faço? Quais as técnicas que eu utilizo? Quais as ferramentas que eu utilizo para atrair mais clientes? Eu quero crescer a minha clientela. Então, só você que quer crescer a sua clientela, quer crescer o seu número de clientes dentro do salão, na próxima live do Cabeleireiro Blindado, que é na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, eu vou trazer aqui para vocês estratégias importantes, super validadas dentro do meu trabalho em 16 anos de profissão e que me fizeram ter uma agenda lotada de cliente. Eu vou te trazer aqui para você. Então não perde a próxima live do Cabeleireiro Blindado, próxima segunda-feira, 8 horas da noite. Eu te espero ao vivo aqui comigo, tá? E também não esquece que amanhã tem live de colorimetria, 8 horas da noite. Na quinta-feira tem live de respondendo a audiência, 8 horas da noite. E na sexta-feira tem live de retrospectiva. Eu vou pegar uma live que foi bombada, extremamente importante em 2024 e vou colocar para vocês reassistir na sexta-feira, tá? Conto com você. Um beijo no coração. Muito obrigado pela vida de cada uma de vocês que me acompanha aqui. Continue assistindo nosso conteúdo e eu conto com vocês todos os dias aqui. Beijo, gente. Tamo junto. Até a próxima live. Tchau, tchau.